Descrição técnica do código de problema OBDI, sensor de temperatura de recirculação dos gases de escape com relação a B. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI, Ford, City, Chevy, GMC, Ford, Dodge, Sprinter, VW, Subaru, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Se o seu veículo equipado com OBDI apresentou um código armazenado P040F, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma discrepância entre os sensores de temperatura primário e secundário, A e B, de recirculação de gases de escape, EGR. Um código armazenado P040F pode ser o resultado de um problema mecânico ou um mau funcionamento elétrico. O sistema EGR foi projetado para fornecer uma parte dos gases de escape gastos de volta ao coletor de admissão, para que possa ser queimado uma segunda vez. Esse processo é necessário para reduzir as partículas de óxido nitroso, NOx, que são liberadas na atmosfera. O NOx é um componente contribuinte das emissões de escape que destroem a camada de ozônio, e as emissões de NOx são reguladas por mandato federal. Os sensores de temperatura EGR são, ao meu conhecimento, relegados a veículos equipados com motor diesel. Na maioria dos casos, o líquido de arrefecimento do motor é usado para reduzir a temperatura dos gases de escape do motor antes de serem puxados para a válvula EGR. Os sensores de temperatura EGR A e B fornecem ao PCM variações na temperatura dos gases de escape perto da válvula EGR. O PCM compara os sinais de entrada dos dois sensores de temperatura EGR e um sensor de temperatura de exaustão para determinar se o sistema de resfriamento EGR está operando com eficiência. Os sensores de temperatura EGR estão localizados perto da válvula EGR e o sensor de temperatura de exaustão geralmente é posicionado no tubo descendente. Se os sinais de tensão de entrada do sensor de temperatura EGR não estiverem dentro das especificações programadas, ou se os sinais de entrada do sensor de temperatura EGR não forem significativamente inferiores aos do sensor de temperatura de exaustão, um P040F será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento pode ser iluminado. Outros códigos de problema do sensor de temperatura EGR incluem P040A, P040B, P040C, P040D, P041A, P041B, P041C, P041D, P041A e P041F. Gravidade e sintomas do código. Como o P040F está relacionado ao sistema de recirculação dos gases de escape, ele não é classificado como um código grave. Os sintomas deste código podem incluir: pode não haver sintomas quando este código é armazenado, menor eficiência de combustível, vazamento do líquido de arrefecimento, vazamento do escapamento. Códigos dos sensores de temperatura de exaustão. As causas potenciais para a configuração deste código são: líquido refrigerante do motor com sensor, S de temperatura EGR com defeito, temperatura de exaustão com defeito, sensor, vazamentos de exaustão, refrigerador EGR obstruído, superaquecimento do motor. Procedimentos de diagnóstico e reparo: um scanner de diagnóstico, 1 volt, ohmímetro digital, uma fonte confiável de informações do veículo, All Data DY, e um termômetro infravermelho com um ponteiro laser, são algumas das ferramentas que eu usaria para diagnosticar um P040F. Você pode começar com uma inspeção visual dos chicotes elétricos e conectores associados aos sensores de temperatura EGR A e B e ao sensor de temperatura de exaustão. Examine cuidadosamente os chicotes que estão próximos dos tubos de escape e coletores quentes. Em seguida, conecte o scanner ao conector de diagnóstico do veículo e recupere todos os códigos armazenados e congele os dados do quadro. Anote essas informações, pois pode ser necessário se isso for um código intermitente. Agora, limpe os códigos e teste o veículo para ver se ele é redefinido. Se o P040F for redefinido, eu usaria o fluxo de dados do scanner para determinar se há realmente um problema de correlação entre os dois sensores de temperatura EGR ou se há um PCM ou erro de programação. Ao restringir o fluxo de dados do scanner para incluir apenas informações pertinentes, você pode obter uma resposta de dados mais rápida e precisa. Se
Se o scanner indicar que as entradas reais de temperatura estão dentro das especificações, suspeite de um PCM com defeito ou de um erro de programação do PCM. Se os dados do sensor de temperatura EGR estiverem erráticos ou não estiverem dentro dos parâmetros desejados, teste os sensores seguindo as recomendações do fabricante. Substitua os sensores que não coincidem com as especificações do fabricante. Se os sensores estiverem funcionando corretamente, comece a testar o circuito do sensor de temperatura EGR. Cuidado para desconectar todos os controladores relacionados antes de testar com o Devon Repair ou substitua os circuitos abertos ou em curto, conforme necessário. Se os sistemas elétricos do sensor de temperatura EGR estiverem funcionando normalmente, use o termômetro infravermelho para verificar a temperatura dos gases de escape na entrada do resfriador EGR e na saída do resfriador EGR com o motor funcionando e na temperatura normal de operação. Compare suas descobertas com as especificações do fabricante e substitua os componentes defeituosos do sistema de refrigeração EGR, conforme necessário. Notas adicionais de diagnóstico, silenciadores de pós-venda e outros componentes do escapamento podem causar variações na temperatura do escapamento que podem causar o armazenamento desse código. Sabe-se que os problemas de contrapressão do escape, criados por um filtro inadequado de partículas de diesel, DPF, contribuem para as condições de um código P040F sendo armazenado. Diagnosticar e reparar códigos relacionados ao DPF antes de tentar diagnosticar esse código. Se o sistema EGR foi alterado usando um kit de bloqueio EGR, atualmente oferecido por empresas OEM de pós-venda, esse tipo de código pode ser armazenado.